Olá, queridos, aqui é o Pastor André do Ministério Wings for Life, Ventos para a Vida, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas impressões rápidas com respeito a Israel, ao Oriente Médio, tudo aquilo que nós temos visto e ouvido aí através das mídias. Eu estava lendo o livro de Amós, o capítulo 9, queria ler para vocês aqui o versículo 13, 14 e 15, os três últimos versículos de Amós. Ele diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Quero especificar duas coisas aqui. Primeiro, o versículo 13 fala de um tempo de aceleração. Uma coisa que temos ouvido, muitas pessoas têm falado, que Deus está acelerando esse tempo para expandir o seu reino, para levar a pregação do Evangelho a todas as nações. E no mundo espiritual tem havido uma aceleração. E esse texto do versículo 13 aqui fala exatamente isso, né? No versículo 14 e 15, ele fala de uma promessa de Deus para com Israel, dizendo que as cidades que foram outrora destruídas e tudo aquilo que havia sido destruído dentro de Israel seria reconstruído, e essa terra se tornaria fértil e o povo retornaria para esse lugar. E a promessa de Deus é que ninguém poderia arrancá-los novamente desse lugar. E termina dizendo: diz o Senhor teu Deus. Em tempos difíceis, como nós temos visto, com respeito a tudo que tem acontecido dentro de Israel e também na sua vida, nós temos que nos lembrar daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou, porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então lembre-se disso nos teus tempos de adversidade, nos teus tempos de dificuldade. Lembre-se que aquele Deus que te prometeu, aquele Deus que tem uma aliança contigo, ele é fiel, ele é verdadeiro e ele é justo para manter a palavra dele e fazer cumprir todas as suas promessas na sua vida, assim como também nos propósitos de Deus para com Israel. Nós temos ouvido muitas coisas acontecendo em Israel, e nós temos que nos lembrar que Deus prometeu que esse povo nunca seria novamente arrancado da sua terra, e esse lugar não seria destruído, essa nação não seria mais destruída. Nós temos aí algumas informações, principalmente nesses últimos tempos e nesse último final de semana de Israel, onde o grupo Hezbollah xiita fez um ataque no norte de Israel, numa cidade drusa, onde 12 crianças foram mortas num campo de futebol. Infelizmente, uma tragédia dentro da comunidade drusa que vive dentro de Israel, na cidade de Majdal Shams, e isso está na mídia em Israel, no Oriente Médio. E não tenho visto muito sobre isso na mídia aqui brasileira. Pode ser que eu tenha perdido algum noticiário, mas de fato não tenho ouvido se falar muito sobre isso. Mas mais uma tragédia a gente está vendo dentro já desse cenário trágico que Israel tem vivido nesses últimos 9 meses, na guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, no sul do país, onde muitas vidas têm sido ceifadas, tanto de palestinos que vivem dentro da faixa de Gaza, quanto de soldados israelenses, e isso tudo em resposta ou como consequência aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas entrou com mais de 2.000 militantes dentro de Israel e fez uma chacina, assassinando pessoas, matando crianças. Eu tive a oportunidade de estar com o cônsul de Israel por algumas vezes, onde ele mostrou um vídeo que pouco foi levado à mídia pública, né, aos noticiários, por causa até mesmo da gravidade das imagens, mas eu pude ali ver a impiedade, a maldade e uma coisa demoníaca, de ódio, de ira, de sarcasmo com a vida humana, onde pessoas depois de mortas ainda eram decapitadas
estupradas, violentadas, e não só mulheres, homens também foram estuprados. E tudo isso levou a nação de Israel a viver um trauma como nunca havia vivido antes, desde o Holocausto. Se não bastasse essa tragédia de final de semana, a gente tem agora também as ameaças do Irã, dizendo que se Israel tiver qualquer ação de retaliação contra o Hezbollah, que foi o autor dessa chacina de crianças, eles com certeza vão entrar e vão tomar medidas contra Israel, a Síria. E se não bastasse, ainda houve nesse início de semana um pronunciamento do presidente da Turquia, dizendo que se Israel se levantar para atacar o Hezbollah ou continuar com a guerra na faixa de Gaza, eles vão tomar providências de, quem sabe, invadir Israel também. Então, inimigos por todos os lados, né? Pelo sul, pelo norte, pelo leste, pelo oeste, fora toda a questão da pressão internacional, inclusive da própria Rússia sobre o Estado de Israel nesse momento, também com alguns pronunciamentos do ministro do Interior falando sobre Israel. Então nós temos que nos lembrar da palavra de Deus nesse momento e entender que tudo isso está no controle de Deus. São tragédias, é um momento de luto ainda que Israel vive, e esses conflitos todos também têm gerado conflitos internos numa sociedade que foi de uma hora para outra cercada por inúmeras situações drásticas e trágicas, desde da invasão, desde o atentado no 7 de outubro. E é interessante que a sociedade como um todo está vivendo mesmo uma síndrome pós-traumática. Quem não morreu naquele atentado tem um parente que morreu. Quem não tem um parente que morreu naquele atentado viveu dias de horrores com toda essa situação, e teve o seu parente, o seu marido, o seu filho indo para a guerra dentro da faixa de Gaza. Todos esses conflitos geraram abalos emocionais em toda a sociedade israelense, que hoje ou tem uma pessoa que morreu no atentado, ou tem um filho ou um marido que está na frente de batalha, na guerra, contra o Hamas na faixa de Gaza, ou ele tem um soldado, um parente que foi morto já na guerra, ou num dos atentados que tem acontecido de forma esporádica dentro de Israel. No norte de Israel, o Hezbollah, apesar de não estar numa guerra declarada com Israel, tenha feito ataques diários, ao ponto de que algumas cidades foram completamente evacuadas. Por exemplo, a cidade onde eu morava e tinha a casa de oração, cidade de Metula, ela está vazia, não existe mais nenhum morador nessa cidade. Era uma cidade pequena, onde basicamente vivia da agricultura, e os campos foram abandonados pelo risco, né? A família que alugava a casa de oração para nós teve a sua casa destruída por um míssil. O dono da casa, ao sair da sua casa com a picape, foi atingido por um míssil antitanque vindo do sul do Líbano contra o seu carro. De uma forma milagrosa, Deus o livrou e ele está vivo hoje, graças a Deus. Os 3 filhos estavam no exército, ou seja, cidades, mais de 30 mil pessoas estão fora das suas casas, fora das suas cidades, algumas cidades completamente vazias, evacuadas, negócios fechados, lojas, empreendimentos parados. Então tudo isso tem gerado
centenas de resultados negativos, não só pelo fato da guerra, mas também nas questões emocionais, econômicas, e toda a crise política interna ainda se soma a essa bola de neve que tem rolado desde o dia 7. Então Israel está de fato comprimida por todos os lados, né? Pelos inimigos militares, pela comunidade internacional que a pressiona para que termine com a guerra na faixa de Gaza, pela questão interna política, a divisão política dentro do país, há sérios problemas econômicos, a economia do país caiu muito, os desempregos, centenas de negócios fechados e uma população com síndrome pós-traumática. São momentos onde que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar e clamar ao Senhor. O que a palavra de Deus fala sobre tudo isso? Deus fala que Deus traria o povo de volta dele para a sua terra e que ninguém o tiraria de lá, né? O Salmo 122, ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Mas o que significa esse orar pela paz? Simplesmente, Senhor, termina com a guerra, derrama paz naquele lugar. Nós temos que buscar entendimento nesse tempo como igreja, para orarmos por Israel. E em Mateus 23, 39, ele diz assim: não me vereis mais, Jesus falando às autoridades judaicas, os escribas e os fariseus, e ele diz: não me vereis mais, até que vocês digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Baruch haba Beshem Adonai. Há dois eventos que são básicos, que liberam a vinda ou marcam a volta do Senhor Jesus, né? O primeiro evento a gente vê em Mateus 23, 39, e ele diz lá a esses líderes exatamente isso que eu acabei de falar para você: vocês não vão me ver mais, até que vocês declarem com as suas bocas: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, Israel está incapacitado de ver o Senhor, até que ele clame e declare as boas-vindas ao rei e ao seu Messias. Outro evento é que em Mateus 24, versículo 14, Jesus fala que o evangelho do reino teria que ser pregado a todas as nações, e depois disso então viria o fim. Então nós vemos basicamente dois eventos, e isso é muito pregado nesses últimos tempos, sobre a necessidade da igreja se levantar para pregar o evangelho em todas as nações, para que o Senhor Jesus volte. Mas eu queria fazer uma observação. Jesus disse também que ele não voltaria e ele não seria visto até que os judeus, até que a nação de Israel dissesse: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A volta de Jesus em Mateus 24, 27 diz que todo olho o verá, assim, né, como um relâmpago que sai do Oriente e se posta no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Ou seja, ele está dizendo naquele texto que, olha, vão falar que Jesus está ali dentro de uma casa, que Jesus está ali numa estrada, que Jesus está ali em tal lugar. Não deis crédito a isso, porque não é ele. Porque quando ele voltar, todo olho o verá. Não ficará dúvidas de que o Messias voltou, porque todos o verão. E se a volta de Jesus envolve necessariamente todos verem Jesus voltando, os judeus não vão poder ver Jesus até, como ele mesmo falou,
que eles digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, queridos, hoje nós temos que ter dois focos como igreja. Nós temos que clamar para que o evangelho do reino chegue em todas as nações, etnias, né? A pregação desse evangelho chegue lá, mas nós temos que entender que há uma necessidade tão urgente quanto se levar o evangelho às nações. Clamar a Deus por um avivamento do reino dentro de Israel, para que o remanescente fiel, e quem é o remanescente fiel que está dentro de Israel hoje? São os judeus que creem em Jesus, os chamados judeus messiânicos, para que haja um avivamento entre os judeus messiânicos, e isso gere um impacto dentro da nação, ao ponto de que o clamor do remanescente fiel traga e libere a vinda do Senhor Jesus. Porque só assim Jesus disse que ele voltaria. Não só quando o evangelho do reino fosse pregado em todas as nações, mas quando os judeus clamassem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então vamos direcionar nesse tempo o nosso clamor, a nossa oração, como igreja gentílica, como igreja internacional, a igreja que não é judia, né? Porque nós temos os nossos irmãos em Cristo Jesus dentro de Israel, que são judeus, e lá existe o corpo de Cristo, embora muitos não conheçam essa realidade, não entrem em contato com a igreja de Cristo dentro de Israel. Existe hoje lá cerca de quase 200 congregações messiânicas, congregações de judeus que creem em Jesus. Nós estamos falando aí de quase 20 mil judeus que creem em Jesus, vivendo hoje em Israel, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor e declarando a sua palavra ali. Temos judeus messiânicos no exército de Israel, nós temos jovens cheios do Espírito Santo, com armas, lutando pela segurança do Estado de Israel, e muitas vezes sendo direcionados em campo de batalha pela voz do Espírito Santo. Então, precisamos, como igreja internacional, nos levantar em favor desse tempo difícil de Israel, onde os inimigos estão se levantando, onde os inimigos estão se colocando ao redor de Israel para destruí-lo. E essas são as ameaças. Ezequiel 37 fala exatamente da profecia que Deus restauraria a nação de Israel. Você lembra a visão dos ossos secos, e ele vai dando ordens ao profeta judeu Ezequiel para que ele declare sobre aqueles ossos secos, depois sobre os nervos, depois sobre os músculos, a carne, a pele, até que o corpo esteja formado. E naquele momento em que o corpo está formado, mas ainda morto, o profeta Ezequiel recebe uma instrução de Deus, dizendo assim: profetiza ao Espírito. Lá no versículo 9 ele diz: profetiza ao Espírito, filho do homem, para que ele sopre dos 4 ventos sobre esses corpos e eles revivam. Então, é interessante que todas as outras vezes, todas as outras etapas, o profeta judeu profetizava diretamente ao corpo judeu que estava sendo formado. Mas na hora de promover a chegada da vida que vinha dos 4 ventos, ele tinha que profetizar ao Espírito para que o Espírito viesse por meio dos 4 ventos e não viesse diretamente dos céus àqueles corpos que estavam ali mortos. E quando nós falamos de 4 ventos, nós estamos falando de 4 direções, e 4 direções, norte, sul, leste, oeste. Isso fala de nações. Na verdade, o que Deus estava ali declarando é que o avivamento de Israel viria pelo clamor do povo judeu, pedindo ao Espírito Santo para que ele soprasse através das nações e essa nação espiritualmente pudesse reviver. Esse processo de avivamento começou com a recriação do Estado de Israel em 1948, quando um brasileiro estava presidindo a ONU,
e nessa ocasião foi votada entre as nações a decisão de que Israel seria reconhecido internacionalmente como uma nação. E isso foi orquestrado pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Eu creio particularmente, irmãos, que Ezequiel 37 é uma profecia dos nossos dias, porque tudo tem se cumprido desse livro nos nossos dias. E o Brasil, eu creio, é um protagonista nessa profecia, onde Deus está utilizando a nação brasileira para promover um avivamento dentro da nação de Israel. E eu digo para vocês isso, que já lá no período da Inquisição espanhola, por volta de 1478, quando começou na Espanha, depois essa Inquisição gerou uma fuga grande de judeus para Portugal. A comunidade judaica se instalou em Portugal, se tornou até bem próxima do imperador de Portugal, e depois de um tempo essa Inquisição foi em direção a Portugal, e o próprio imperador, como era amigo da comunidade judaica, falou assim: eu acho melhor vocês saírem daqui, porque aquilo que aconteceu na Espanha vai acabar se repetindo, e eu não gostaria de ver essa situação com vocês aqui no nosso país. Nós estamos falando de 1490, 98, em 1500, né, o que acontece é o descobrimento do Brasil pelo povo português. E nessas caravelas e na subsequência, né, da história da colonização portuguesa aqui no Brasil, muitos judeus vieram para o Brasil, para que aqui pudessem se refugiar da perseguição da Inquisição, né? E por isso nós temos uma quantidade muito grande de judeus no Brasil. Aliás, todos os nomes de árvores, né? Oliveira, Nogueira, Laranjeira, são nomes de judeus novos convertidos que mudaram seus nomes para não serem reconhecidos, cristãos novos chamados, né? Para não serem reconhecidos como judeus e não serem perseguidos e mortos. Então o Brasil foi um lugar de acolhimento, de refúgio. Foi, na verdade, uma cidade de refúgio para esses judeus. E depois, em 1948, teve uma função fundamental, exerceu uma política e uma direção política internacional fundamental para a formação do Estado de Israel. E eu creio que nesses dias nós estamos sendo chamados como igreja para levantar as nossas vozes em oração, em intercessão, mas também em parceria prática com o corpo de Cristo que está dentro de Israel, né? Lá existem irmãos nossos, lá existem pessoas que estão servindo ao Senhor, lá existem igrejas que estão clamando pela volta do Messias, e nós precisamos aqui como igreja nos aproximar, apoiar, orar, interceder para que de fato haja paz sobre a terra de Israel, haja paz sobre Jerusalém. Salmo 118, versículo 2, ele, nos versículos 18 e 20, diz assim, que Deus está ali. Deixa eu pegar aqui o texto para não falar coisa errada, né? Salmo 118, tá aqui. Salmo 118, versículo... Opa. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha aqui, versículo 2. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sacerdotal, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem
que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. Entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. É a situação de Israel hoje, cercada por inimigos. Cercaram-me e de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Esse texto é muito rico, deixo aí para você ler Salmo 118, você pode ler ele todo, mas eu quero falar aqui o versículo 18 novamente. Ele diz: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Quero dizer para você, quando eu disse que tudo o que estava acontecendo estava no controle de Deus, eu quero dizer, continua no controle de Deus. São coisas terríveis que estão acontecendo, pessoas morrendo, lares em lutos, uma nação em luta, em decadência econômica, financeira, mas também moral. E eu creio que tudo isso Deus tem permitido para espremer Israel, a fim de que Israel volte os seus olhos para o Senhor. Por isso ele fala que o Senhor me castigou severamente. E Israel tem sido castigada severamente nesses últimos tempos. Mas a palavra de Deus diz que Deus disciplina a quem ele ama. Deus ama Israel, Deus ama o povo judeu, e por isso não pode permitir que o povo continue longe dele, para que essa nação volte os olhos para o Senhor e possa então dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Haba Beshem Adonai. E ele diz: abri-me portas da justiça. Deus, depois do severo castigo, depois da disciplina, depois do confronto, abrirá portas a Israel para que a justiça dele entre e a paz seja estabelecida. Eu quero dizer que Deus está chamando você, igreja de Cristo, para participar dessa ação de Deus aqui na terra, com o teu clamor, com a tua oração fundamentada nas Escrituras, para clamar ao Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de Israel, que eles voltem os teus olhos para ti, que eles voltem o coração deles para o Senhor, que o teu Espírito seja derramado nessa nação, para que vidas tenham encontros profundos e sobrenaturais com Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, para que pessoas tenham visões, para que pessoas entreguem as suas vidas e os seus corações, porque a esperança nos líderes políticos já terminou faz tempo. A convicção de que o exército pode dar cabo de todos os inimigos ao mesmo tempo está abalada. Eles olham para um lado e para o outro e se perguntam: de onde me virá o socorro? O salmista sabia de onde era, ele fala: para os montes vou erguer o meu olhar, de lá o Senhor virá e me salvará. Que a nação de Israel possa voltar de novo os seus olhos para o Senhor e que nós como igreja possamos nos alinhar ombro a ombro com a igreja e o corpo de Cristo que está dentro de Israel nesses dias. Se você
deseja fazer contato com líderes em Israel, se você deseja fazer contato com igrejas em Israel, entre em contato comigo. Vá lá no Instagram, Winds for Life, e você pode falar no direct comigo para que a gente possa trocar ideias e ver a possibilidade de você estar participando nesse momento profético, de interceder, de clamar pela restauração e o avivamento do Senhor na nação de Israel através de todos esses acontecimentos. Ore pela paz de Israel, ore pelas seguranças nas fronteiras, ore para que os corações feridos por perdas, por mortes, sejam consolados pela presença e pelo amor de Deus. Quero te agradecer pelo tempo que você dispensou para me ouvir e que você possa guardar essa palavra no teu coração e pedir e perguntar ao Espírito Santo o que eu posso fazer para ajudar de prático, né, de forma prática, a nação de Israel, além de orar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Um grande abraço.